de alguns instantes, as reflexões bíblicas em tempos de quarentena. Já abriu a live para que vocês possam logar, possam acompanhar, e eu vou convidar aqui alguns amigos para participar. E espero que vocês estejam bem nessa manhã estranha de um domingo silencioso. Tivemos ontem um sábado silencioso aqui na cidade, tudo bem diferente e bastante curioso até. Muito bem. Eu pensei assim num tema e pensando assim na situação da gente, eu entendi que hoje, naturalmente nesse horário, muitos estarão nas suas comunidades virtuais, as igrejas devem fazer algum tipo de transmissão ao vivo, então eu entendo que nem todo mundo vai poder estar aqui agora com a gente, mas quem puder, vai ser legal. E se você puder interagir, eu em alguns momentos vou também reagir aos comentários, às coisas que vocês vão dizer. Nós estamos nessa situação, uma situação complexa, uma situação difícil. Ao final da live eu pretendo falar um pouquinho sobre algumas dicas que eu tenho visto de como enfrentar esse momento, qual é a melhor forma de manter a nossa saúde física e mental, não só a saúde física, mas especialmente a saúde mental. O confinamento obrigatório pode ser um dispositivo de estresse para muita gente, ansiedade, depressão, nervosismo. Então, existe uma possibilidade bastante grande de algumas pessoas se sentirem realmente aprisionadas, angustiadas. Então, é um momento complexo, um momento não é simples. A gente tem feito brincadeiras, é uma forma de lidar com isso também, evidentemente. Existem os cuidados médicos, os cuidados de saúde, mas existem saúde física, mas existem também os cuidados que precisamos ter de saúde espiritual, saúde mental, para entender, para passar por esse processo. E aí então eu fiquei pensando assim, e eu acredito que vocês que estão me acompanhando, a maioria são pessoas que devem estar pensando, né, na fé, devem procurar essa fé, procurar essa condição de fé para enfrentar esse momento. E nós procuramos logo alguns impulsos. O primeiro impulso natural nosso nesse momento é rejeitar essa situação, rejeitar o sofrimento, a dor, repudiar a calamidade, a dificuldade coletiva, é nos colocarmos realmente numa posição de querer superar isso o mais rápido possível. Se pudéssemos, isso nem aconteceria, de fato. Então, nós nos colocamos nessa situação, num primeiro momento, que é natural, pelo próprio instinto de sobrevivência, nós nos colocamos contrários a isso, não querendo que isso aconteça. E aí buscamos textos bíblicos que possam trazer uma convicção, uma certeza, uma possibilidade de enfrentamento dessa situação. Nos juntamos em correntes de oração, até para impedir o caos, isso é fundamental. Realmente, a oração nesse momento acaba sendo a alavanca para enfrentar o problema. Ocorre que essa disposição de enfrentamento da situação, de não aceitá-la, passa por uma
uma percepção do problema, do cataclismo, de uma forma que às vezes nós nos remetemos, e muitas vezes, às tradições antigas de como os nossos ancestrais, o povo de Israel principalmente, eles enfrentaram esse tipo de situação. E eu estive então olhando como é que as pessoas viam os cataclismos, as grandes catástrofes, os males coletivos que aconteciam naquelas épocas. E o que eu percebi é que havia diferentes formas de entender as calamidades e catástrofes. Mas a mais comum, a primordial, aquela que realmente é a mais perceptível nos textos e nas histórias que a gente lê, era que, em geral, se explicavam essas situações como intervenção divina no clima e na vida das pessoas. Então, a percepção delas naquele momento era que o clima, quando sofria um revés muito forte ou havendo uma praga, como gafanhotos, por exemplo, que para eles era talvez tão ruim quanto uma epidemia de coronavírus, você tem as colheitas dizimadas, eles não tinham outra alternativa, ou não tinham nenhuma alternativa de alimentação caso perdessem as colheitas. Então, nesse sentido, qualquer coisa que acontecesse de negativo, que impactasse a comunidade como um todo, era vista como intervenção divina. E nós devemos pensar que isso não era específico de Israel. Na verdade, os povos antigos, eles tinham uma cultura do antropomorfismo natural. O que é isso? Eu vou me remeter aqui à história natural e pensar no tempo dos povos, dos homens, mulheres, as espécies anteriores ao Homo sapiens. Quando havia uma tempestade, um raio no céu, eles não tinham a menor noção do que aquilo significava, só que assustava. E com um susto, eles se escondiam, iam para as suas cavernas, às vezes debaixo de árvores, que era o pior local que eles poderiam ir, né? Como nós sabemos hoje. Hoje nós temos, após o século XVIII e o Iluminismo, todo um conhecimento a respeito de raios, trovões, chuvas, e ainda assim somos vitimados e ainda assim nos assustamos com eles, agora por motivos talvez mais concretos e reais, como as chuvas que ocorreram na região sudeste do Brasil semanas atrás, das quais agora a gente nem lembra, porque vivemos outro drama humano. Então, para eles, qualquer tempestade era vista como uma intervenção brutal de alguma força extraordinária que com certeza estava acima deles, até porque vinha de cima. Então, muito cedo na estrutura da sociedade humana, você tem o conceito de o que está acima é superior, é mais forte do que o que está abaixo. A ideia de hierarquia começa aí. Você tem algo que está acima da tua cabeça, que pode te atingir, pode te matar, e que você está sujeito a ela, e por isso você tem que respeitá-la e fugir dela sempre que possível. Evidentemente que existiam outros cataclismos, como terremotos, que vinham de baixo. E então você tem forças invertidas agindo contra a ordem das coisas, e até um pouco tentando contra a sobrevivência das pessoas. Pois bem, damos um salto, os povos desenvolveram a religião, o conceito de divindades, mas as maiores divindades eram ligadas a raios, trovões, como Zeus na Grécia, Baal, Shammai em Canaã, no mundo cananeu, e Javé. Se você não sabe, fique sabendo, Javé era visto como um deus também que tinha o poder, o controle sobre as forças da natureza, a ponto de Javé
na manifestação máxima dele a Moisés, ter aparecido entre relâmpagos, trovões, o que não é coincidência, faz parte de todo um quadro ao qual eles se ligavam para poderem entender aquelas coisas que estavam fora do seu alcance. Então é natural que qualquer outra calamidade, e aí nós temos uma história na Bíblia que é o que eu considero uma história basilar, é um ponto de partida para entender o modo como o ser humano percebia as calamidades, que é a história do dilúvio. A história do dilúvio é a história de uma grande enchente. A história do dilúvio é a história de pessoas tentando sobreviver em meio a muitas águas e salvar os animais dos quais eles dependiam também. E essa história ganhou uma dimensão, e aí a gente usa um termo curioso, de proporções bíblicas, porque está na Bíblia e é essa coisa que dá a impressão de algo extraordinário, demais, gigante, que todos os animais foram para a arca lá da família de Noé. E eu não vou discutir aqui a historicidade, mas vou discutir o quê? Que a história do dilúvio é um grande modelo de percepção de que o cataclismo nunca é um ato natural para eles. É resultado de uma série de decorrências de causa e efeito. Efeito, no caso, de pecado humano contra a natureza, contra o outro humano, que acaba se desdobrando em punição. E esse pensamento, ele perdurou na humanidade até bem recentemente. Até a Idade Média, inclusive, eclipses eram vistos como presságios de que algum grande mal poderia estar para acontecer. Somente com o advento da ciência moderna, o ser humano ocidental começou a ver as coisas de outro modo e se desprender dessa mentalidade de que tudo era intervenção divina. E nós hoje vivemos uma espécie, e desculpem, eu vou precisar falar nisso, mas nós vivemos uma espécie de paradoxo, pois estamos no século XXI, 300 anos depois da modernidade desenvolver a ciência, e nós estamos retraindo na nossa concepção científica de mundo. Nós estamos pensando de novo, a partir da Idade Média para trás, de que tudo é uma intervenção divina. Tudo está ligado à intervenção divina e nós precisamos clamar a Deus, ou, por sermos povo de Deus, estamos imunizados, estamos fora da bolha que vai ser atingida pela desgraça. Não é assim que funciona. Acredito que entre as vítimas das enchentes no Sudeste recentes, havia muitos cristãos, muita gente fiel à sua igreja. Acredito que, dentre as pessoas que estão tendo coronavírus no mundo, muitas são cristãs fiéis, pessoas que tinham fé em Cristo real, até porque eu não posso julgá-las, tá certo? E eu não posso achar que, a exemplo do que se diz em Êxodo, apenas os egípcios eram atingidos com as pragas. Ok. Não é à toa, então, que nós pegamos textos como 2 Crônicas 7,14, que é uma oração bonita, uma aliança de Deus com Salomão, e acreditamos que essa afirmação é uma promessa abrangente para todas as situações. Sobre certos aspectos eu concordo, ela faz sentido, porém é preciso contextualizá-la no seu contexto histórico. Para começar, a oração de Salomão em Crônicas é uma repetição da oração de Salomão em 1 Reis 9. E a oração de Salomão em 1 Reis 9 não tem esse trecho. Esse trecho é uma inserção posterior
do período do cronista, que é o período posterior. Crônicas foi escrito depois do exílio, lá pelo ano 500, antes de Cristo, perdão. E esse trecho, então, posterior, insere essa oração para, teologicamente, dizer e confirmar e afirmar que todas as vezes que eles tinham problema na lavoura, algum pecado tinha. E isso reforçou um conceito da teologia retribucionista, que é uma teologia antiga em Israel, desde a época de Ezequias e Josias. Jeremias era dessa teologia, chamada teologia deuteronomista na academia, numa linguagem mais simples, a teologia retribucionista, ou de retribuição. E essa teologia, ela se desenvolveu um conceito similar ao que eu estava falando antes. Quer dizer, se as coisas estão indo bem é porque nós estamos tendo fé, porque nós estamos agindo conforme a vontade de Deus e porque tudo está indo bem. Porém, se nós não estamos bem, é porque, de alguma forma, quebramos a aliança com o pecado e por isso estamos sofrendo. É uma lógica simples, causa e efeito. Mas essa lógica ela é questionada na Bíblia, como nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? E aí, então, eu convido você a pensar hoje, nosso momento, de um modo um pouco diferente. Eu quero partir de um pensamento transversal. Sei que as palavras hoje pastorais devem girar em torno da esperança, do consolo de Deus, do cuidado de Deus por nós, e não tenho dúvidas quanto a isso. Mas eu quero pensar do ponto de vista nosso, como nós podemos enfrentar esses dias, essas situações, de uma forma que esteja adequada, que seja saudável, e que eu possa dizer, eu estou fundamentado na palavra de Deus. Primeiramente, eu entendo, ao contrário do que eu tenho lido nas redes sociais por algumas pessoas, eu creio firmemente que esse momento é uma oportunidade de uma profunda reflexão para pensarmos sobre nós, as nossas relações com o próximo, as nossas relações com o mundo, com a criação e com a vida. Aí com Deus, claro, com Deus. Mas aí é que está a questão. Eu preciso pensar sempre minha relação com Deus em diálogo com essas outras áreas da vida e não como uma coisa isolada. Deus está interligado a todas essas áreas. Deus não é uma área à parte do próximo, da criação e de mim mesmo. Deus está interligado a todas essas partes. Quando eu procuro me relacionar profundamente com elas, quando eu procuro entender como essa relação é complexa, quando eu procuro agir de um modo em que a minha relação com essas outras áreas seja harmoniosa, seja produtiva e frutífera, Deus está sendo glorificado, Deus está sendo exaltado e Ele está participando desse processo. Bom, pensando nisso, então, eu escolhi a palavra resignação, anote isso, a palavra resignação como base para a reflexão de hoje. Mas o que significa resignação? Tem essa palavra na Bíblia? Em que contextos ela aparece? Pois bem, a palavra resignação em si não consta no nosso vocabulário bíblico. É uma palavra mais recente da nossa língua e as nossas Bíblias refletem um linguajar um pouco mais antigo da língua portuguesa, do início do século XX até meados do século XX. Nossas Bíblias ainda não chegaram no século XXI em termos de linguagem. A palavra solidariedade, por exemplo, não aparece em nenhum momento da Bíblia. Mas você duvida que aquilo que o samaritano fez pelo homem caído foi solidariedade? Você duvida que o ato dele foi solidariedade? No entanto, esse termo não aparece na
Bíblia. Então, estão entendendo, então, o que eu quero dizer? Existem certas palavras que nós passamos a assumir na linguagem, cujo significado ou a atitude já existia antes, só a palavra que não. E como a linguagem do texto bíblico é um pouco mais antiga, essas novas palavras, que passaram a ter mais força na nossa conjuntura, elas ainda não foram incorporadas na Bíblia. Talvez daqui a uns 50 anos, novas versões da Bíblia incorporem essa linguagem. Talvez. Nós temos muita dificuldade em mudar a linguagem da Bíblia com o receio de perder o seu sentido original, o seu sentido mais sagrado, talvez. Isso é uma discussão para uma outra reflexão. Mas então, como é que eu posso pensar resignação na Bíblia? Eu fiz uma pesquisa ontem sobre isso e descobri que vários sinônimos dela aparecem na Bíblia, sim. Por exemplo, no dicionário, resignação é sinônimo de submissão, é sinônimo de aceitação, é sinônimo de abertura para situações adversas. E isso está na Bíblia, tanto na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, no Segundo Testamento. No grego, e aí eu vou partir do grego, que é a área que eu tenho mais facilidade, mas a gente vai lá no Antigo Testamento conversar sobre isso também. No grego, a ideia de resignação está relacionada a palavras que eu vou ter que falar aqui. São hipotagê, hipotassó, hipakoe, que são traduzidos na Bíblia como submeter-se, ser submisso, obedecer, e assim por diante. Essas palavras aparecem em 2 Coríntios 10, 6, 1 Timóteo 2, 11 e Hebreus 12, 9. Aliás, se você não tem uma Bíblia em mãos aí, eu sugiro que você corra, pegue, porque nós vamos ler alguns trechos da Bíblia, claro, né? Então é interessante que essa palavra hipakoe, ou hipakoe, vem do verbo hipakuo, que literalmente significa ouvir abaixo de. Olha aquilo que eu falei antes de escalas de hierarquia. Ouvir abaixo de. Então, submeter-se no original grego é uma palavra que vem de ouvir abaixo de. Ou seja, ouvir e se submeter, porque você reconhece que quem está falando é superior a você. É realmente a relação servo-senhor, não tem jeito. Isso está muito presente no mundo bíblico. Todas as outras palavras anteriores também começam do mesmo modo. Hipo é uma preposição grega que significa, nesses casos, a ideia de estar debaixo de. No português, nós temos algumas palavras que começam com hipo. Hipotermia, hipoglicemia, que são palavras de origem grega, cujo significado é ter uma temperatura baixa ou ter um grau de açúcar baixo, não é isso? Então, quando está baixo, você está com hipoglicemia ou hipotermia. Então, essa palavra a gente já conhece, ela já faz uso, mesmo sem saber do significado específico. E esse significado vem do grego, da preposição hipo, que é abaixo de. E é interessante que ouvir e obedecer estão interligados. Mas não foi exatamente o grego que originou isso, não. Eu vou mostrar um exemplo muito curioso, que vem lá do Antigo Testamento. Está em Deuteronômio 8:20. Em Deuteronômio 8:20, diz assim um determinado trecho do versículo: porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Então, veja, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Obedecer à voz. Olha aí, obedecer à voz. Só que quando você vai para o hebraico, o verbo que está lá, que é traduzido por desobedecer ou não obedecer, é tishmeum, que significa
ouvir. Então, literalmente o texto é: portanto, não ouvistes a voz do Senhor. Mas pressupõe-se no mundo bíblico, na semântica bíblica, que esse ouvir é um ouvir de quem ouve uma ordem, de quem ouve alguém superior, que está acima e que vai obedecer. Então ele se submete. Então, ao ouvir, eu obedeço. Por isso Tiago vai dizer lá na frente: sejamos prontos em ouvir. Não é ouvir só de ficar passivo, é ouvir para obedecer. Tá bem? É um mundo judaico que vai afetar o Novo Testamento. Então, o uso do grego no Novo Testamento está ligado a essa tradição judaica de que palavras ligadas ao ouvir estão relacionadas com obedecer. Parece que eu não estou falando nada com nada aqui, né? Mas vocês vão ver que tem sentido com o que nós estamos tratando. Ou seja, então, para o conceito bíblico, ouvir e obedecer estão interligados. Então, quando eu volto para a questão da resignação, ela aparece como uma atitude de obediência em alguns casos. Então, resignação na Bíblia, ela pode ser vista como atitude de obediência. E eu vou começar a mostrar isso por um caso curioso, que é o do profeta Jonas. E hoje a gente vai comentar só histórias desse tipo, que são histórias que acabam sendo emblemáticas para nos ensinar alguma coisa. O Jonas foi chamado por Deus para pregar a Nínive, certo? Só que ele tentou o quê? Fugir da missão. Ele foi para o lado contrário. E o que aconteceu com ele? Ele acabou sendo engolido por um grande peixe, ficou lá dentro 3 dias, e após o 3º dia, clamou lá de dentro. E no clamor dele, lá de dentro, ele se resignou à vontade divina. Ali ele abriu mão da sua autonomia, do seu desejo de controle da sua vida, e se colocou à disposição de Deus. Foi cuspido, foi vomitado na terra, literalmente, é o que o texto diz, e Deus faz a convocação para ele de novo, a mesma convocação que ele faz no versículo inicial do capítulo 1, depois ele vai fazer mais na frente, e lá foi Jonas pregar arrependimento para Nínive. Nínive se converteu por isso. E aí o que ocorre depois é uma outra lição da história de Jonas, que não cabe muito aqui, não vem ao caso hoje para essa reflexão, mas neste sentido inicial, nessa primeira parte da história de Jonas, em que ele se resigna à vontade divina, ele nos ensina que não adianta lutar se temos uma missão específica a cumprir. Em algum momento, essa missão vai nos engolir. Ou algum subterfúgio que vai nos fazer pensar na missão. Então, o que é que nos resta? Nos resignarmos à missão. Missão aqui pode ser uma tarefa. Eu não estou pensando na grande missão da igreja. Eu estou pensando em missões pequenas, coisas específicas que nós vivemos. Como, por exemplo, guardar a quarentena. Tarefas que são, às vezes, exigidas de nós e que são duras para nós. E não adianta fugir delas, porque elas vão nos segurar e não vamos ter que nos resignar a elas em algum momento. Essa história de Jonas é um modo de entender resignação no sentido bíblico. É quando eu me submeto à vontade divina. Paulo, uma certa vez, pediu a Deus: passa de mim, Senhor, não o cálice, mas esse espinho, tira esse espinho da carne, eu não quero mais. E Jesus disse para ele: a minha graça te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí o Paulo diz: então mais eu me gloriarei em Cristo pelas minhas fraquezas. Ele se resignou, ele se submeteu à voz superior.
E aí eu poderia fazer uma série de ilações aqui, mas eu quero deixar um pouco para vocês pensarem nas suas vidas, nos seus momentos e no momento coletivo que vivemos, como essa resignação se produz, se relaciona conosco. Uma outra forma de entender a resignação está em Jó. E aí eu vou falar um pouco da história de Jó, que eu não tenho visto ninguém falar nesses momentos agora. Ninguém quer falar de Jó agora, não é? Ninguém quer falar do homem que passou dias cheio de doença, perdeu tudo para calamidades. Foi uma provação extrema que aquele homem passou. É um caso complexo. A história de Jó dava para fazer uma reflexão grande, porque é um livro longo, a gente só lê o comecinho, o finalzinho, é preciso ler o meio de Jó. A parte mais importante de Jó não é o começo nem o final. A parte mais importante de Jó começa no capítulo 3 e vai até o capítulo 41. É o miolo, são os questionamentos teológicos, as angústias colocadas para fora, o sofrimento humano expresso da maneira mais crua que você pode imaginar, dentro do texto bíblico, é sensacional. Eu não queria estar na pele dele, mas eu digo, que lindo ver isso na Bíblia, na palavra de Deus. Ver o ser humano reclamando da sua sorte. Porque o ser humano tem seu limite e é muito baixo o limite do ser humano. Nós não somos deuses. Nós somos muito pueris na nossa existência. E é exatamente isso que Jó quer mostrar. Jó representa um homem rico que tinha tudo. Um homem piedoso que buscava, era fiel a Deus. Um homem que acreditava ter o controle da sua própria vida, porque afinal de contas, todos os dias ele prestava sacrifícios a Deus. E quando ele parava para pensar, será que eu pequei? Aí ele fazia um sacrifício extra para garantir que nenhum pecado fugisse da sua alçada, para que ele tivesse pleno controle de que a sua vida estava absolutamente na mão de Deus. Só que a vida dele vira ao contrário. A vida dele vira pelo avesso. A história contada coloca como elemento de quebra desse sistema de controle a figura de Satanás, que não é aqui um inimigo de Deus, é antes alguém que está na corte. Acho que o Rubens está nos ouvindo, eu me lembro do Rubens sempre falando, não pode passear não, porque passear é coisa de Satanás, porque Deus perguntou, Satanás, onde você estava? Eu estava passeando. E aí o Rubens, isso há muitos anos, ele dizia, negócio de passear é coisa de Satanás. Brincadeiras à parte, Satanás ele se manifestou a Deus no momento em que os filhos de Deus se apresentavam, e ele então age não como um demônio, não como um ser do mal, mas como um procurador da justiça. Qual é o papel do procurador da justiça? Apontar possíveis crimes, apontar os erros. É o dedo acusador da justiça. Tem o dedo defensor e o dedo acusador. Esse é o papel de Satanás ali. É aquele que ele se coloca como adversário. E ele falou para Deus, olha, aquele cara ali, ele tá bacana, ele tá bonito aí na tua foto, porque a vida dele tá boa. Aí fica fácil. O cara tem tudo, internet, Wi-Fi, 60 GB, todos os canais de TV paga, tem tudo, comida, o mercado é do lado, carrão na garagem, 3 carros na garagem, família bonita, todo mundo com saúde, olha que espetáculo. Ele nunca vai reclamar, ele é um cara que realmente vai viver bem. Então, o Jó é colocado ali na balança e Deus fala assim, tá bom,
Vamos ver como é que é isso. E aí começa aquele jogo, você sabe, essa primeira parte é muito comentada nas igrejas, e aí o Jó é testado. Ele é testado. Começa a perder as coisas, perde gado, perde propriedades, perde filhos, até que ele fica sozinho com a mulher. E num primeiro momento, ele se resigna. No primeiro momento, a atitude de Jó é de resignação. Ele diz, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E a mulher ainda fala, né? Você tem que amaldiçoar Deus e morrer. Mas ele não se entrega. E aí vem a segunda etapa. Satanás aparece de novo e aí fala para Deus, ó. Deus, na verdade, fala para Satanás, tá vendo? Ó, o cara é bom. Esse aí é meu. Não vai tirar ele da minha visão de um servo fiel, não. E aí o Satanás fala, olha, até aí tudo bem, perdeu coisas que ele pode retomar. Agora, tira a saúde dele. Tira a saúde dele. Eu quero ver se ele vai ser bonzinho assim. O cara pode não ter nada, mas tendo saúde, com saúde a gente corre atrás. Não é o que se diz? O importante é ter saúde. Foi exatamente isso que o Satanás falou para Deus. E aí, na segunda etapa, não teve jeito. Jó foi tomado por chagas da cabeça aos pés, já não tinha nada, não tinha condição nenhuma, ficou sentado no pó, passava cacos nas feridas para coçar. Era um homem agora absolutamente arrasado. E 3 amigos dele sentaram-se com ele, choraram durante muito tempo e começaram a conversar. Pois bem, aí a tal paciência de Jó se esgotou. Eu acho que Tiago, quando falou da paciência de Jó, só leu o comecinho. Ele não leu o livro todo. Ou não conhecia o livro todo. Não é possível. Porque já no capítulo 4, Jó não tem paciência nenhuma. A paciência se esgota rápido, porque ele percebe que ele está sendo injustiçado. E eu vou ler aqui um trecho mais para frente, na verdade, do capítulo 19, 5 a 6 e 13 a 17, em que ele desabafa com os amigos da seguinte maneira. Veja, a discussão já está bem avançada, os amigos já falaram, Jó já falou, e lá na frente, quando a gente pensa que Jó estaria sendo, naquela altura do campeonato, convencido pelos amigos de que não deve questionar a vida, o Jó, ele solta essa. Se vocês querem se engrandecer às minhas custas, julgando-me pelo que me envergonha, saibam agora que foi Deus quem violou meu direito e me apanhou em sua armadilha. Ele afastou de mim os meus irmãos, os meus conhecidos se tornaram estranhos para mim. Meus vizinhos desapareceram, meus amigos se esqueceram. Os hóspedes de minha casa e minhas servas me tratam como estranho. Tornei-me um estrangeiro diante de seus olhos. Chamei o meu servo, mas ele não responde, ainda que lhe implore com a minha própria boca, dizendo que quando ele estava numa boa, ele devia usar um sininho, ele nem chamava com a boca, ele fazia e aparecia um servo para atendê-lo. E nem gritando agora, alguém vai ao socorro dele. Meu hálito causa nojo à minha própria mulher, e minha súplica enoja os meus próprios filhos. Aí é uma coisa meio complicada, porque se os filhos tinham morrido, como é que é, né? Mas tudo bem, vamos considerar que isso é poesia. Percebam como a situação pesava sobre ele. Como ele coloca em Deus a culpa. Ok, Jó tem a visão de que as catástrofes acontecem por causa de Deus. Mas ao contrário do que se estava afirmando na teologia retribucionista, de que era resultado de pecado, Jó, na sua consciência limpa, porque ele não tinha consciência nenhuma de pecado, ele afirma, eu não fiz nada para merecer isso, causa e efeito não vale aqui, eu não tenho culpa de nada, então Deus está sendo injusto comigo. Essa é a questão.
Eu sou limpo, eu sou inocente e eu estou sendo perseguido pelo próprio Deus. Difícil isso, né? E aí, eu queria lembrar você uma coisa. Cadê Satanás? Cadê Satanás nesse diálogo? Cadê Satanás a partir do capítulo 4 do livro de Jó? Esqueça Satanás. Esqueça Satanás. Deixa Satanás de lado. Eu sei que o Novo Testamento fala bastante dele, mas fala que ele também já foi... Tá? Já foi apagada a força dele. Mesmo o Novo Testamento reconhecendo a força de Satanás, ele já declarou como derrotado. E nós damos força para alguém que não tem. Mas voltando. Jó entende que é Deus. Não coloca a culpa em mais ninguém. Porque só Deus teria poder para dominar sobre a vida dele. É difícil a gente assumir essa perspectiva da revolta humana contra Deus. E quando pessoas como Jó começam a clamar, chorando diante de Deus, Deus silencia. Porque ele está muito ocupado chorando. E nesse momento em que nós vivemos uma pandemia, eu acredito certo silêncio de Deus que está chorando. Assim como Jó chorava, assim como muitos choram. Porque Jó tinha uma certeza. Só Deus pode fazer acontecer algo tão trágico. Por isso ele está revoltado. Depois de vários outros diálogos semelhantes e de requerer audiência na presença do seu juiz, Jó é finalmente atendido, lá no final do livro. Quase no final da história. Só que, quando o juiz se apresenta para Jó, ao final, ao contrário do que ele pensava, que Deus diria: "Ô Jó, pobre de você, eu estou chorando por você também, Jó." Porque Deus chora no seu silêncio, mas ao falar, Deus não dá razão a Jó. É o maior paradoxo da Bíblia que eu já vi. Similar apenas ao de Cristo na cruz. Naquele momento mais crucial que ele diz: "Deus meu, por que me desamparaste?" Deus se apresenta para Jó no meio de um redemoinho, ou seja, uma manifestação física, meteorológica, que tira também o controle do ser humano, e diz para ele: "Onde você estava quando eu criei o mundo? Eu não te vi no momento em que eu criei as coisas. Eu não sei em que lugar você estava na hora que os astros surgiram e tudo que eu criei veio a existir." Jó é confrontado com o fato de que ele é apenas um indivíduo no meio de um grande sistema ao qual ele não tem controle nenhum. Especialmente quando Deus fala de seres monstruosos, que alguns dizem que são um crocodilo e hipopótamo, que são figuras egípcias, outros dizem que são seres mitológicos. Não importa, é o Leviatã e o Behemoth. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas eu vou me ater à questão: quem é Jó? Quem somos nós para tentar controlar as coisas que não estão sob o nosso controle, porque são superiores a nós ou são fora de nós? Um vírus faz parte do reino dos micro-organismos.
aos quais nós não temos controle algum, apenas nos lidamos como podemos lidar. Temos um mínimo de controle, nível pequeno. Qualquer mudança, qualquer mutação, e o nosso pueril controle vai por água abaixo. E a resposta de Jó, no capítulo 40, verso 4, é mais ou menos o que eu deveria dizer hoje, o que você deveria dizer hoje. Eis que eu sou insignificante. O que poderei responder? Ponho a mão sobre a boca. Já falei uma vez e não responderei. Falei 2 vezes e não vou acrescentar mais nada. Pois então Deus fala mais sobre o ser humano diante da grandeza da criação. E aí, diante disso, na segunda fala de Deus, Jó se resigna de vez e assume: eu te conhecia só de ouvido, mas agora meus olhos te veem. Por isso eu tenho horror de mim e me arrependo sobre o pó e a cinza. Não por pecado, mas por achar que poderia controlar alguma coisa, por achar que teria direito a alguma coisa, por achar que era senhor de alguma coisa. Jó se vê com horror de si mesmo. Jó se coloca como poeira de si mesmo. Então a lição de Jó é de outro tipo de resignação em relação à lição de Jonas. A lição de Jó é: não adianta querer mudar as circunstâncias pelo nosso esforço de controle, como se nós tivéssemos todo o poder. Nós também temos que aprender com elas, para nesse momento nos compreender mais profundamente e perceber que o mundo não gira em torno de nós, do nosso umbigo. Irmão, irmã, o teu sofrimento não é o pior sofrimento do mundo, mas é teu sofrimento, eu entendo isso, assim como o meu. E por mais que se eu pudesse olhar uma lista de pessoas sofrendo no mundo, eu veria coisas muito piores do que as que eu estou passando. O meu sofrimento é muito difícil de passar, porque é o que eu estou vivendo. Porém, o mundo não gira em torno de mim. Não adianta. E num momento como esse de catástrofe, mundial, há uma tentação de acharmos que o nosso sofrimento é muito grande. Por isso as pessoas estão requerendo justiça, querem que países paguem pelo que está acontecendo, especialmente o país de origem do foco da pandemia, porque é uma maneira de aliviar a minha dor do que eu estou sofrendo hoje. O outro tem que pagar. Enquanto o Brasil não estava em quarentena, ninguém falava nessa questão. As notícias vinham em janeiro, fevereiro, e nós acompanhávamos com curiosidade. E agora que nós estamos no meio dessa rede global de enfrentamento, é o momento da gente parar para pensar como estamos reagindo a isso. Se estamos realmente reagindo de forma saudável e racional, ou se estamos nos deixando levar pelas emoções mais profundas e, em geral, mais egoístas que guardamos em nós mesmos. Então a lição de Jó é essa resignação de aprender com as circunstâncias, não de mudá-las. Houve mudança depois na história de Jó, como haverá mudança também na nossa vida. Mas esse momento é um momento de reflexão, não dá jeito. Muitas pessoas querem negar a reflexão desse momento, acham que não é momento de reflexão de nada, é só enfrentar. Esse niilismo diante da situação também não ajuda. É uma negação que não nos leva a lugar nenhum. E nós que estamos pautados pela palavra, pelas escrituras, por conceitos cristãos profundos, nós não podemos agir desse modo.
E para fechar, foi até mais tempo do que eu imaginei, mas eu queria realmente trazer essa reflexão para vocês. Eu queria comentar rapidamente do Novo Testamento, mas eu pretendo fazer uma nova live aprofundando esse tema no Novo Testamento. Mas eu queria já trazer do Novo Testamento uma mensagem vinda do apóstolo Paulo. Paulo tem um histórico de adversidades bem grande. Se você olhar o histórico dele lá em 1 Coríntios capítulo 9 e 2 Coríntios também, você vai ver que ele elenca uma série de situações que ele passou. E ele não fala em nenhum momento que ele foi protegido, que não sentiu nada, não tinha medo. Não. Como qualquer um de nós, Paulo fala de medo, de terror, fala de dor, fala de sofrimento. Mas que ele enfrentou o enfrentamento da resignação como enfrentamento da dor. Ele não viu em nenhuma dessas situações castigo de Deus e nem algo do qual ele devia se orgulhar, enfrentar a situação em si. Mas é em Filipenses 4, 10 a 14, que nós vamos ver Paulo mais claramente afirmando isso. Ele diz: eu muito me alegrei no Senhor, pois finalmente vi de novo crescer o interesse de vocês por mim. Olha que interessante. Ele começa abordando a questão de que ele recebeu uma informação, uma notícia de que o pessoal da igreja de Filipos estava preocupada com ele, com as condições nas quais ele estava vivendo. Dizem que quando ele escreveu essa carta, ele estava preso em Éfeso. Então, as condições de prisão naquela época não deviam ser nada boas. As de hoje já não são boas, as daquela época mais ainda, né? E ele continua: vocês já tinham esse interesse, porém lhes faltava oportunidade para demonstrá-lo. Não digo isso por estar passando necessidade, pois aprendi a me manter com o que tenho. Sei disciplinar-me na penúria e na abundância. Ou na abundância, talvez fosse até melhor a tradução. Estou acostumado com toda e qualquer situação. Satisfação ou fome, abundância ou penúria, tudo posso naquele que me fortalece. Olha o texto mais mal contextualizado, tirado do contexto na história do cristianismo. Olha o contexto do tudo posso que me fortalece. Ele está preso, não deve estar se alimentando direito, não tem roupa para trocar, não tem onde fazer suas necessidades. Mas ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Posso enfrentar qualquer circunstância. Se a circunstância é de confinamento, vou enfrentá-la. Se a circunstância é de saúde, vou também passar por ela bem. E ele termina dizendo: no entanto, vocês fizeram bem tomando parte na minha tribulação. Solidariedade associada à resignação. Ele ensina a comunidade a se resignar com ele. Não se revoltar, não pedir a Deus para tirar, mas enfrentar a situação difícil que está vivendo com um coração cheio de graça. E esta é a palavra que eu gostaria de terminar a nossa reflexão: graça. A graça é o principal elemento que nós devemos buscar de Deus nesse momento. Dai-me graça. Como Deus deu graça para Paulo continuar com seu espinho na carne, eu preciso da graça de Deus para enfrentar o meu dia a dia. Você precisa, cada um de nós precisamos. Nós pensamos na graça apenas para a salvação futura. Mas o maior valor da graça é a plena vivência da espiritualidade com Deus hoje. E quando eu estou tomado pela graça, eu sou gracioso no meu olhar, nas minhas atitudes e nas minhas palavras. E eu gostaria de terminar essa reflexão deixando assim algumas sugestões
que eu pessoalmente tenho tentado buscar. Não se deixe envenenar pelas redes sociais. Nesse momento de confinamento, a nossa imersão nas redes sociais está sendo maior que nunca, num nível que eu diria violentamente viciante, no pior sentido da palavra. Com isso, nós estamos sendo inundados de informação de toda espécie, de opinião, acima de tudo, e começamos a nos sentir agressivos ou precisamos colocar uma agressividade para fora. Eu percebi isso em mim nesses 2 últimos dias e já comecei a me vigiar. Nós precisamos tomar cuidado. Cuidado, porque a rede social é um bem do nosso tempo, mas pode ser um grande mal também. Então, seja afável nas palavras. Pense 2 vezes antes de escrever qualquer coisa. Palavras escritas têm mais peso do que palavras faladas. Nós não sabemos o tom da voz da pessoa. Nós só vemos o tom do texto. Não ofenda pessoas. Não como já temos ofendido e vivido tanta briga há tanto tempo nesses últimos tempos. De fato, eu não quero também entrar com um discurso. Eu gostaria de evitar o político, todos sabem minha posição. Só olhar minha linha. Já me chamaram ontem de politiqueiro, então já sabe qual é. Mas também não vou abraçar a visão de que não é hora de falar política e tal. O cidadão tem direito de reclamar ao seu governo. Não é disso que eu estou falando. Mas vamos tratar os outros com um olhar da graça. E ver que do outro lado tem alguém que pode estar muito doente, muito degenerado na sua emoção, extremamente perturbado com tudo isso e não está sabendo lidar. Cuidem de vocês, cuidem dos seus, se distraiam, leiam mais, leiam a Bíblia, leiam o livro de Jó. Pense no sofrimento de outra pessoa e como esse sofrimento pode nos ensinar também. E vamos viver, vamos orar, mas eu diria para vocês que a nossa oração deve ser pelas pessoas, por aqueles que sofrem, pelas famílias que perderam seus entes queridos, e depois por nós. A gente tem sempre a tendência de começar por nós, depois pensar nos outros. Vamos inverter essa tendência e pensar primeiro no outro. Amá-lo como nós queremos ser amados. Não é isso que aprendemos com o nosso mestre? E eu, dentro em breve, marcarei outra live, não sei exatamente o dia, mas espero ter ajudado, colaborado. Eu coloquei coisas que estão no meu coração, reflexões que eu tenho sentido, necessidade de fazer comigo e estou compartilhando com vocês. Tá bem? Deus abençoe a todos. Orem por nós, estaremos orando por vocês e vamos ficar bem, porque Deus está no controle no fim de tudo. Um grande abraço, gente. Vou fechar aqui a transmissão.